E aí pessoal, suave na nave, dando continuidade à nossa série de determinantes. E também vou gravar já, começar a série de vetores no nível desde ensino médio, militares e também graduação, tá? Tudo isso para fundamentar essa nova série de geometria analítica, cujo eu irei propor uma série mais formal e com muita mais calma, trabalhando fortemente em geometria analítica, para já te preparar para uma álgebra linear um pouquinho mais pesada, né? Que é a continuação de geometria analítica. Bom, então vamos, né, obviamente, fortalecer o conhecimento sobre determinantes. E estávamos já apresentando as propriedades dos determinantes. Todas as propriedades que foram demonstradas até então foram essas. A primeira, né, fazendo uma recapitulação rápida, é que o determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante dela mesmo. A segunda, que a gente tá aqui, é a troca de filas, que ao trocar isso aqui, essa primeira serve para uma matriz de ordem uma matriz quadrada de ordem n pela definição de determinantes qualquer, enquanto aqui tem que ser n maior ou igual a 2, tá? Obviamente para que eu consiga trocar uma linha ou uma coluna, ou seja, eu tenho pelo menos dois elementos para que eu troque de posição, né? Bom, e nesse caso ela é quadrada, então obviamente se eu falo que n maior ou igual a 2, isso vai tanto para linha ou coluna. Segunda coisa, né, no caso aqui, a troca de fios, que acontece quando a gente inverte ou linha ou coluna de uma matriz, né, necessariamente o determinante dela vai ser o determinante dessa permutada vai ser o simétrico da original. A terceira propriedade que viemos a demonstrar aqui é que se uma matriz ela tem duas filas iguais, seu determinante será igual a zero. Aí nós demonstramos aqui, lembrando que sempre trazemos demonstração. Aqui a quinta é que se eu tenho uma fila, ela é multiplicada por uma constante proporcional, é uma constante de proporcionalidade, necessariamente essa nova matriz, o determinante dela será k vezes o determinante da original, certo? E obviamente também vamos chegar a ver, não sei se eu tinha feito aqui o exercício, eu acho que não, mas depois eu vou fazer o exercício que se a gente pega essa constante de proporcionalidade e distribui em todas as filas da minha matriz, necessariamente vai ser k elevado a n vezes det a, tá? Mas depois eu falo sobre isso. E a última propriedade que vimos até então, a penúltima, né? Porque eu vou mostrar mais agora, mas a basicamente, última, né? É que se eu pego uma matriz aditiva, a matriz soma, o determinante dela vai ser o determinante exatamente dos componentes que chegam a essa matriz de soma, o determinante delas, né? E a gente demonstrou. E agora iremos ver o teorema de Cauchy, eu acho que estou pronunciando corretamente. E ele nos anuncia o quê? Que dada uma matriz A quadrada de ordem n maior ou igual a 2, certo? A soma dos elementos de uma fila por seus respectivos cofatores, por seus não respectivos cofatores, ou seja, aqui não estamos trabalhando com o teorema de Laplace, mas sim por um produto de cofatores não necessariamente intrínsecos a um dado elemento, ou seja, cofatores de outra linha por outros elementos, é igual a zero. Esse teorema de Cauchy, a gente chegou a ter uma superficiabilidade no tocante ao ponto de vê-lo em ação, que eu me lembro que eu tinha feito um exercício e a gente tinha dado exatamente quando a gente fizesse, acho que era a letra B ou letra C, que quando a gente fizesse exatamente o cofator de uma outra linha por elementos aleatórios, dava o determinante igual a zero. Bom, agora iremos ter que demonstrar isso. Então, para demonstrar isso, gente, eu vou tomar uma matriz A de ordem quadrada, de ordem quadrada n, certo? Utilizando sempre a definição de determinantes, porque, lembrando, qual é a definição de determinantes? É a relação qual é estabelecida entre o número para representar uma relação com a dada matriz, certo? E então, esse determinante, esse número, ele só pode aparecer em matriz de ordem quadrada, ou seja, que tem diagonal principal e diagonal secundária. Por isso que eu estou tomando uma matriz A de ordem quadrada de ordem n qualquer, né? Porque n pode ser igual a 1, pois não tem matriz de ordem 0, isso é impossível, n tem que ser um natural não nulo, tá? Então, a gente vai prosseguir aqui. Então, seja construir o enunciado para demonstração, seja, então,
a matriz dada A igual a todo escalar tomado nos índices A e J de ordem quadrada n temos. Aqui eu vou fazer uma representação matricial de A, certo? Só por questão de didática. Então, aqui a gente vai preencher com o elemento A11, A12, ideia de prosseguimento até A1N, A21, assim por diante. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Calma aí. O que a gente vai fazer agora, ó? Você concorda que até N terá linhas aleatórias, quaisquer, até N, né? Eu vou tomar duas dessas linhas como referência nessa minha matriz A. Eu vou tomar a linha P e a linha Q, tal como está demonstrado no arcabouço teórico do livro. Porém, você pode tomar linhas quaisquer que você quiser. K linha, M linha, tanto faz. Eu só vou tomar P e Q porque está como demonstrado no livro. Então, tomaremos AP1, certo? Que é exatamente o elemento da linha P na coluna 1. AP2, assim por diante, até APN, que é a enésima coluna, certo? E esta caracteriza a linha P. Vou tomar a linha Q. Eu vou ter que aumentar o tamanho dessa matriz aqui. Tomar a linha Q. AQ1, AQ2. Até AQN. E essa vai ser a linha Q. E agora vai colocar aqui ANN para ser o último AN1. Certo? E aqui a gente vai fazer assim, ó. Pronto. Essa vai ser a nossa representação matricial IDA. Fechou? Beleza. Dado então A, como representado aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente está querendo demonstrar? Que eu tenho uma matriz quadrada e a soma dos produtos dos elementos de uma fila por cofatores não respectivos, certo? É igual a zero. Então, o que a gente vai poder fazer aqui para conseguir demonstrar isso? Vamos fazer a seguinte coisa. Dessa matriz A, geraremos a matriz B. Certo? Geraremos a matriz B. Essa matriz B, a gente vai permutar a linha P pela linha Q tomada. Ou seja, trocar essa fila caracterizada pela linha. Teremos então todos os elementos anteriores, porém permutada exatamente as linhas AQ1, AQ2 então, até AQN, certo? AP1, aí a gente vai ter, né, os três pontos, AP1, AP2 até APN, e assim por diante até ANN, AN1, certo? Aqui tá mal desenhada, mas tudo bem. Tá toda torta, mas tudo bem. Certo? E o que isso significa dizer? Bora lá. Quando eu permuto, o que aconteceu aqui? Vamos lá. O elemento, a matriz B, então, essa linha seria, quem que vai variar aqui é exatamente a coluna, certo? Então a gente poderia escrever assim: todo elemento
igual a matriz B a todo escalar tomado de índice e J também de ordem N por N, claro. Todo elemento, então, se a gente fixa a linha Q, é K que vai ser a variável, concorda? BQK. Então, todo elemento BQK é igual a APK, concordam? Certo? É isso que estamos tomando ao permutar essa fila, onde o K vai variar de 1 até N, certo? Então, você concorda que se eu pegar o elemento AP1, ele vai ser igual ao elemento BQ1. Então, isso equivale a dizer que o cofator AP1, que é intrínseco ao elemento, é igual ao cofator BQ1. E assim por diante, a gente consegue fazer essa generalização diante já do dado ocorrido, certo? Claro que do dado ocorrido, claro que a gente está tomando que a matriz B aqui é igual à matriz A, tá, gente? Em tese, estamos tomando isso, ao igualar esses elementos BQK até os elementos APK. Não necessariamente que eles são iguais, idênticos, né? É só para teoria de demonstração. Mas que esses elementos dessa linha são idênticos, né? Isso para questão de demonstração. Então, o que a gente vai escrever aqui? Observe, para deixar mais evidenciado, observe que os fatores dos elementos da Q-esma linha de B são respectivamente iguais aos cofatores dos elementos da Q-esma linha de A, visto que tomamos a igualdade acima, viu? Como verdade. Certo? Ficando, então, o cofator BQ1 igual a AQ1, o cofator BQ2 igual a Q2, ao cofator AQ2, e assim por diante, até BQN igual a AQN, o cofator. Então, o que significa dizer isso? Desenvolvendo, então, o determinante, pessoal, por essas filas, pela Q-esma linha, teremos, então, determinante de B. Utilizando o teorema de Laplace, que é o determinante de uma dada matriz tomada vai ser igual à soma dos produtos dos elementos pelos seus respectivos cofatores, escolhendo a linha Q aqui, então, teremos... lembrando que seria a linha P, né? Aqui a linha Q. Mas ele vai tomar aqui a linha Q como fosse... não, tá certo. A linha B. Como é todo elemento B e J, ou seja, B11 é igual a A11 e assim por diante, a gente vai ter então BQ1 vai ser igual a P1, certo? Ou seja, apesar de a gente ter permutado essa linha, a gente está falando então que, na verdade, a P1 ainda permanece como a linha Q e aqui como a linha P, tá bom? Ou seja, se a gente está escolhendo a linha Q, a gente está escolhendo essa linha daqui. Ou seja, a gente vai ter que o determinante de B, sem fazer a troca por A, mantendo o escalar B tomado, a gente vai ter BQ1 pelo seu respectivo cofator Bzão Q1, mais BQ2 pelo seu respectivo cofator BQ2, assim por diante, até BQN pelo seu respectivo cofator BQN.
determinante agora de B novamente faremos pela linha P, certo? Teremos então pela linha P, teremos exatamente teremos BP1 pelo cofator pelo cofator BP1 pelo cofator BP1. E aí a gente vai fazer as trocas depois, BP1. Assim por diante até BPN pelo produto do seu respectivo cofator BPN. BPN. No entanto, o que temos, pessoal? Observe que BP1 aqui seria AQ1, certo? Então, BP1 seria exatamente ali AQ1. Não, oxe, a linha P e linha Q, eu troquei as linhas, meu Deus. Eu troquei as linhas, tá certo. Perdão. BQ1 é igual a P1, tá certo. E BP1 é igual a AQ1, tá certo. Então, gente, fazendo agora as respectivas... Calma aí que tá... não, tá certo. Tá certo, gente. Eu não vou... É só pela linha aqui mesmo. Viajei. Aí o determinante B, então, ficará a seguinte coisa. Bora lá. Determinante B vai ficar. Observe que BQ1 é igual a P1. Então, teremos AP1 aqui no lugar. Observe que BQ1, o cofator BQ1 é igual ao cofator AP1. E assim por diante, até APN, cofator APN. Aliás, cofator AQN. Estou escrevendo errado. AQ1. É porque eu tenho que me ligar que todo elemento BQ1 é igual a P1 e o cofator da linha Q vai ser igual, tá bom? AQ1, APN pelo cofator AQN. Agora tá certo, tá bom? E agora observe a seguinte coisa, que o determinante de B vai ser igual a zero. Por quê? Determinante de B é igual a isso. Determinante de B é igual a isso. Subtrai os dois. Então teremos 0, que é igual a BQ1 cofator BQ1 mais BQ2 vezes cofator BQ2, assim por diante. Elemento BQN multiplicado pelo cofator BQN menos AP1 vezes cofator AQ1 e assim por diante até elemento APN vezes cofator AQN. Então, isso nos permite dizer que o elemento BQ1 pelo cofator BQ1, para eu facilitar a minha vida, eu vou chamar tudo isso aqui que eu escrevi, facilitar aqui a minha vida, né? Eu vou chamar isso... isso aqui a gente sabe que é o determinante de B, né? A gente sabe que isso aqui é o determinante de B. Mas eu vou chamar tudo isso aqui igual a A. E isso tudo igual a B. Então teríamos que A é igual a B diante dessa conclusão. Então significaria dizer que, pela igualdade já vista, que BQ1, BQN é igual a APN, logo conclui-se que, já que
esses membros já são, os elementos escalares são iguais, conclui que BQ1 tem que ser igual a Q1 e assim por diante, até AQN, o cofator AQN ser igual a BQN. Tá bom, pessoal? Então a gente conclui exatamente que ao multiplicar os cofatores de uma linha pelos elementos de outra, teremos o determinante igual a zero. Tá bom? Então temos essa demonstração aqui, tá? Não é uma demonstração lá muito legal, mas tá aí. A gente poderia utilizar aqui também a propriedade 3 para reafirmar isso. E qual é a propriedade 3? Cujo já está vista aqui, cadê? Aqui, ó. Seja a matriz quadrada A de ordem n, se A possui duas filas iguais, então o determinante de A é igual a zero. Por isso que o determinante vai ser igual a zero nessa situação aqui, tá? Porque além de concluirmos A igual a B e dada a igualdade que já concluímos, então necessariamente os cofatores têm que ser iguais. Então as filas são iguais, né? Beleza, gente. A gente tem esse teorema de Cauchy aqui. Agora vamos continuar. Vamos continuar aqui com a nossa teoria. A gente vai ver agora um assunto sobre adição de filas para ver o que acontece e o que seria essa adição de filas. E depois viremos para a propriedade 9, tá bom? Ou seja, bora lá para adição de filas, que é o próximo assunto teórico. Aí vai começar pela definição sempre, tá? E lembrando que tudo isso aqui está presente no livro, tá? E a gente vai escrever aqui como adicionar. Eu estou escrevendo de acordo sempre com o livro. Adicionar ou somar. Claro que, obviamente, a gente vai depois trabalhar tudo isso aqui, fazer exercícios, sempre relembrar a definição, enfim. Adição de filas. Adicionar ou somar uma linha a outra. Ou seja, isso seria adicionar filas, tá? Pode ser coluna também. Uma fila a outra em uma matriz A significa tomar os elementos de uma, tomar os elementos ordenados de uma fila a outra fila. E o que significa isso aqui que eu acabei de escrever, tá, pessoal? O que significa isso? Por exemplo, a gente toma uma matriz A de ordem quadrada, tá? Uma matriz A aqui. Eu vou tomar essa matriz A 2, 4, 3, 5, 1, 2, 9, 2, 1. Então, eu tomei essa matriz A. E o que acontece se eu falar que eu estou adicionando a segunda coluna à quarta coluna? A segunda coluna à quarta não, a terceira coluna. É porque eu estou, de acordo com o livro, no livro eu coloco a matriz 4x4, mas eu tenho preguiça. Segunda coluna pela primeira coluna. O que significa isso? Significa que eu obtenho uma outra matriz B, diferente da original, obviamente, e eu adiciono todos os elementos ordenados da segunda coluna à primeira coluna. Ou seja, 2 mais 4, 6, 5 mais 1, 6, 9 mais 2, 11. E repito a segunda coluna. E obtenho uma nova primeira coluna, porque eu estou adicionando a segunda coluna à primeira coluna. Tá bom? Então isso aqui, gente, é uma combinação linear de filas, que a gente vai trabalhar em determinantes também. Combinação linear de filas. Bem fácil isso aqui, né? Quando a gente fala ordenado, gente, quando o enunciado fala ordenado, já é o quê? É o primeiro elemento de uma fila com o do outro.
e assim por diante. Isso seria adição de filas, tá? É isso que ele quer dizer. Nunca o primeiro elemento de uma fila com o segundo.